A paz do Senhor. Gostaria de desejar a todos um bom dia, um dia de paz e de prosperidade a todos os irmãos. Nós estamos dando continuidade à mensagem, né, que tem como tema a recompensa do justo e o castigo dos ímpios. No outro vídeo eu falei sobre a recompensa do justo e nesse eu gostaria de falar sobre o castigo dos ímpios. O texto que está baseado, a nossa mensagem é em Gálatas, no capítulo 6, os versículos de 7 a 10, né, que eu vou ler nesse momento. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, na carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, o Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. No vídeo passado eu falei sobre a recompensa do justo. Falei que os justos são aqueles que foram justificados pelo Senhor, mediante ao arrependimento dos seus pecados, a confissão, né, crendo em Jesus como seu Salvador. E falei sobre a recompensa deles, que era herdar a vida eterna, né, todas as coisas, herdar todas as coisas. O corpo abatido seria transformado num corpo glorioso semelhante ao de Jesus. E muitas outras coisas que nós não vamos ter tempo de repetir aquilo que nós falamos no vídeo anterior. Mas desejo falar nesse momento acerca do castigo dos ímpios. O castigo dos ímpios. Em primeiro lugar, nós vamos ver quem são os ímpios, né? Os ímpios são pessoas cruéis que rejeitam o caminho do Senhor. Também são pessoas que não respeitam, né, que não respeitam a Deus, não tem nenhum respeito por Deus, nem pelo bem. São pessoas que fazem o mal ao seu próximo, sem sentir remorso. Eles têm prazer no mal. Deus os castigará. Deus vai castigar os ímpios. Pode ter certeza disso. Em todo tempo que a gente vai vendo alguns versículos, a gente vai confirmando isso. Os ímpios também, eles vivem em rebelião contra Deus. E isso se reflete nas ações, na forma como eles se relacionam com as outras pessoas. São cruéis, arrogantes, egoístas e injustos. Esses é o perfil dos ímpios. Eles são esse tipo de gente. E em toda a Bíblia, quando você vai pesquisar sobre isso, você vai ver que o Senhor, ele vai revelando as suas características, mas também vai dizendo qual é o fim deles, o fim dos ímpios. E eu estava vendo aqui no Salmo 10, essas características, né, do ímpio. As suas obras, aquilo que eles fazem de mal, né? No Salmo de número 10. Nós vamos ver aqui alguns versículos que vai revelar isso. Que nos diz assim, ó: por que te conservas longe, Senhor? Por que te esconde nos tempos de angústia? Os ímpios, na sua arrogância, perseguem furiosamente o pobre. Sejam apanhados nas ciladas que maquinaram. Porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma, bendiz ao avarento, blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores. Os teus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca
me verei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos, de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos, mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Arma cilada em esconderijos, como o leão no seu covil. Arma cilada para roubar o pobre. Rouba colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam em suas fortes garras. Esse é um perfil, né, de alguém que é ímpio, de que maquina o mal. Então a Bíblia está recheada dessas características dos ímpios que a gente procura. Eu estava vendo alguém que foi considerado como um ímpio, que foi Acabe. Acabe foi um rei, né? Rei de Israel, e ele foi um homem ímpio. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 30, diz assim: e fez Acabe o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Olha, os pecados dele, de Acabe, diz aqui que ele andou nos caminhos de Jeroboão. Eu estava vendo os pecados de Jeroboão. Jeroboão foi alguém muito mau. Os pecados de Jeroboão ele fez Israel pecar. Criou a sua própria religião, né? Ele fez 2 bezerros de ouro para adorar, um em Dan e outro em Betel. Constituiu sacerdotes que não era da linhagem, que não era dos filhos de Levi. Criou uma festa estranha para concorrer com a festa dos tabernáculos. Isso tudo eram os pecados de Jeroboão. Ele mesmo oferecia o sacrifício, queimava o incenso no altar do Senhor. Então ele fez muitas coisas maus, tantas outras coisas que não dá para mim dizer tudo aqui. Mas além disso, né, diz o versículo que como se isso fosse coisa leve, ele ainda tomou por mulher a Jezabel. Jezabel era uma mulher dos Sidônios. Sidônios eram os fenícios, era um povo muito idólatra. Diz que a religião deles eram muito depravadas, eles faziam orgias, né, oferecendo aos seus deuses. Era um povo que perseguia o povo de Israel, e ele casou-se com essa mulher, com a mulher Jezabel, uma mulher que muito idólatra, e ele serviu a Baal, os deuses do Sidônio, né? Serviu a Baal, se encurvou diante dele, levantou um altar a Baal, né? Fez uma casa para adoração a Baal e outras entidades dos Sidônios. Fez também um poste, né, da deusa Será. Tudo isso Acabe fez. Então era um homem muito ímpio, se apartou de Deus e fez muitas coisas ruins. A gente vê que o rei Josafá era um rei bom, era rei de Judá, e ele entrou numa peleja com Acabe, né? Acabe chamou ele para ir pelejar contra os reis que tinham vindo contra ele, e o Senhor repreendeu Josafá por ter ajudado Acabe. Lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2, ele diz que Jeú, filho de Anani, que é o vidente ou o profeta, né, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar o ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Então, Josafá foi punido porque ajudou o ímpio Acabe numa guerra. Então o Senhor viu nesse homem muitas maldades, muitas coisas ímpias que ele praticou, e o Senhor o repreendeu a Josafá por ter ajudado a ele. Também vejo um outro homem ímpio, né, Nabal. Nabal era o esposo de Abigail, mas Nabal
chamado homem de Belial, que significa inútil ou sem valor. Dá a ideia de algo maligno, indigno, imprestável, também usado no Antigo Testamento para designar os ímpios. Era um homem de Belial, filho de Belial, um homem mau. E no capítulo 25 de 1 Samuel conta, né, esse episódio em que Davi manda pedir socorro, né, mantimento. Ele era um homem muito rico, de muitas posses, e ele manda um desaforo para Davi. Davi vem com toda fúria para destruir Nabal e toda a sua casa. E Abigail se apressa em socorrer, né, a Davi e aplacar a ira do rei contra Nabal e toda a sua casa. Mas diz que quando ela chegou em casa, né, dessa empleitada, ele estava embriagado, tinha dado um banquete, estava embriagado, e ela não lhe disse palavra, mas disse que realmente o Senhor feriu a Nabal e ele morreu porque era um homem ímpio. Esses é o fim dos ímpios, né? É a morte, é a destruição, é o fim deles. E a gente precisa observar que um dia, né, como o texto que a gente viu, que é tudo aquilo que você semeia, você vai colher, né? Você vai colher. Um dia os ímpios estarão perante o trono de Deus para receber a sua recompensa, o seu castigo, né? Enquanto os justos receberão a sua recompensa, o ímpio receberá o seu castigo pelas suas obras más, por aquilo que eles fizeram de muito ruim, E a gente vê o castigo dele. Vamos ver aqui alguns versículos, né, para a gente entender quais são os castigos dele. Primeiro, os ímpios não subsistirão. O Salmo de número 1, o verso 4, diz que os ímpios não subsistirão no juízo. Diz assim, ó: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles não subsistirão no juízo, os ímpios. Eles também se enlaçam nos seus próprios feitos, as suas próprias armadilhas, as suas próprias ciladas que eles preparam para os pobres, para o justo. Eles vão cair neles. Diz aqui o Salmo de número 9, né, que isso ia acontecer. Eles vão cair serão lançados, né, enlaçados nos seus próprios feitos. Eles também serão arrancados da terra. Eles serão arrancados da terra. Provérbio 2:22 diz: mas os ímpios serão arrancados da terra, e os aleivosos serão dela exterminados, né? Isso tudo acontecerá com os ímpios. Sua maquinação, seus projetos maus, tudo eles terão o seu castigo. Também ele se apresentará diante de Deus. Vocês lembram que a gente vê no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 31, quando o Senhor, Jesus, vamos pegar aqui o capítulo 25. Que o Senhor está findando, né, o sermão profético, e ele vai falar sobre a vida eterna e o castigo eterno. Aí ele fala, que eu acho interessante isso, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará
uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. O Senhor vai estar assentado no seu trono. E ele vai colocar uns à esquerda e outros à sua direita. Ele vai fazer isso. E ali é onde vai haver a separação dos ímpios, a condenação deles e a recompensa do justo, as palavras do justo. Os justos já foram recompensados, já receberam o seu galardão, mas naquele momento, ali serão as palavras de vida eterna para aqueles que foram justificados pelo Senhor e recompensados por Ele. E o castigo dos ímpios. Isso vai acontecer. E diz aqui a palavra que o Senhor vai dizer aquilo, as suas obras, o que foi que eles fizeram. E aí os ímpios, né, assim como os justos vão perguntar quando foi que nós tivemos assim, os ímpios também vão fazer a mesma pergunta, né? Ele vai perguntar e o Senhor vai responder para eles. Ele diz, quando foi que te vimos enfermo na prisão? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestiste, e estando enfermo na prisão não visitaste-me. Então eles também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando a um destes pequeninos o não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Bom, isso aí é o castigo deles, é o fim dos ímpios. Aparentemente, a gente pode até pensar que os ímpios prosperam. O salmista também pensou isso, que os ímpios prosperavam. Inclusive no Salmo de número 10 que eu li aqui, ele faz uma indagação, onde estava o Senhor, né? E vendo tudo aquilo, mas o Senhor não está com seus olhos fechados, Ele está contemplando tudo. Um dia os ímpios irão sofrer o seu tormento por todas as ações que eles praticam. Todas as ações que eles praticam. Os ímpios serão queimados. Isaías no capítulo 5, nós vamos ver isso. Isaías 5. E os versículos 23 e 24. Diz assim, ai dos que justificam o ímpio por presentes e ao justo nega a justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome a estopa e a palha se desfaz pela chama, assim será a sua raiz, como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Tem muitos desses, né, que além de serem ímpios, ainda justificam o ímpio. Sai em sua defesa. Não é assim, né? Também esses serão castigados. E Malaquias também confirma essa palavra, né? Vamos ver aqui Malaquias no capítulo 4. A palavra de Deus nos diz no primeiro versículo, porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos, todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos,
de sorte que eles não deixará nem raiz nem ramo. Serão queimados como palha. Serão queimados como palha. E a gente vai ver aqui em Apocalipse, capítulo 20, no juízo, o juízo final, que diz assim, no versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse será o fim dos ímpios. E no texto, nos versículos que eu li de Gálatas, no capítulo 6, ele recomenda uma coisa muito interessante que eu acho que nós devemos prestar bastante atenção, que é o fechamento dessa mensagem. É sobre a gente fazer o bem. Ele diz que nós devemos fazer o bem. Fazer o bem. Vamos ver aqui. No versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Precisamos fazer o bem, sem desfalecer. Mas as dificuldades são muitas, há muita adversidade, é muita impiedade, mas não se canse de fazer o bem. Devemos fazer o bem, porque a seu tempo o Senhor há de nos recompensar. Há de nos recompensar. Não vamos perder a oportunidade de fazer o bem. Não vamos. Provérbios 11:18 diz assim: o ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Faça o que é justo, faça o que é reto, faça o que é bom e agradável a Deus, que você vai ter a sua recompensa. E no mesmo capítulo, no versículo 21, diz assim: ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente do justo escapará. Então, meus amados irmãos, esse foi a palavra que o Senhor me deu para falar sobre esse castigo dos ímpios, e no final essa reflexão que nós devemos fazer o bem. E ele ainda diz ainda mais que nós devemos fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aos nossos irmãos, os nossos irmãos que hão de herdar a vida eterna conosco, aqueles que nós estamos convivendo na casa de Deus, trabalhando. Nós devemos fazer o bem, ajudar em oração, contribuindo, ajudando de alguma forma o nosso irmão, amando, vivendo uma vida de harmonia, de prazer na presença do Senhor, principalmente a esses domésticos da fé. Então nós devemos prosseguir dessa forma, que com certeza o Senhor nos recompensará e dará o castigo para os ímpios, aqueles que fazem o mal. Estamos vivendo dias muito difíceis em que nós enxergamos quem são os ímpios. Eles não se importam com a causa dos pobres, antes roubam e deixam os pobres na sua miséria. Mas não fique triste, porque um dia eles terão a sua recompensa, porque é o Senhor que diz isso. E o justo, aqueles que fazem o bem, terão também a sua recompensa, o seu galardão. Vamos fazer o bem
e agradar ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Agora nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor a sua misericórdia sobre nós, sobre a sua igreja, sobre o seu povo, porque nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Quero nesse momento, Senhor, suplicar a ti o teu perdão sobre as nossas vidas, porque temos muitas falhas, Senhor, muitas fraquezas. Precisamos do teu perdão diário para que sejamos aceitos diante da tua presença. Ah, Senhor, nós estamos entrando no trono da graça, diante da tua presença, meu Senhor. E queremos que a nossa oração, o nosso clamor chegue diante de ti e nós tenhamos também a resposta da nossa oração, dos pedidos que nós fazemos a ti. Ó, meu Senhor, não deixa, Jesus, que a nossa fé seja vacilante, mas que nós tenhamos fé suficiente para alcançar o milagre, para alcançar, Senhor, a nossa petição, a nossa oração diante de ti. Pai, são muitos desafios, são muitas necessidades que se apresentam diante de nós. E nós somos tão pequenos, somos tão ilimitados, Senhor. Ó, Jesus, precisamos de ti. Somos muito limitados, Jesus. Precisamos da tua ajuda. Precisamos que tu entre com providência nas nossas causas. Meu Senhor, por isso, Pai, nós socorremos a ti. O nosso socorro vem de ti e nós assim cremos. Meu Deus, socorre as nossas necessidades. Pai, eu quero te pedir uma bênção pela tua igreja. Estamos nos preparando, Senhor, para retornar à tua casa, ao culto, Senhor. Ainda com muitas limitações, mas estamos certos, Jesus, que nós vamos voltar para adorar a ti, louvar a ti, Senhor. Que esse sempre foi o nosso maior desejo, estar juntos, reunidos para te adorar, para te servir em espírito e em verdade. E agora, Senhor, nós te pedimos que nos dê a direção certa, como realizar, como fazer o trabalho. Assim, meu Deus, com todas as restrições, com todas as exigências que nos é imposta, Jesus nos ajuda a fazer tudo de acordo com a tua vontade, em também obediência à lei dos homens, para que tenhamos, Senhor, uma vida sossegada e uma vida próspera na tua presença. Assim, meu Senhor, abençoa o pastor da tua igreja. Eu te peço uma bênção especial pelo teu servo. A nossa igreja, Senhor, fez 69 anos do Evangelho, a fundação desse trabalho aqui no campo da Taíba. Meu Senhor, te peço, Jesus, que tu continue com a tua mão estendida, abençoando, salvando, libertando, curando. Meu Deus, batizando com teu Espírito Santo, nos preparando, nos ensinando na tua palavra, para que um dia nós possamos nos encontrar contigo nas nuvens do céu e estar contigo eternamente para todo sempre. Assim, meu Senhor, abençoa o pastor Adonis, que também fez 30 anos do seu pastorado aqui neste campo. Jesus, faça prosperar a missão que o teu servo recebeu de ti. Continue com a tua mão estendida, porque tu já tem abençoado de uma maneira grande. Eu sei, Jesus, que a tua igreja está jubilosa, alegre por ter completado mais esse ano de existência. Muito obrigado, meu Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas. Abençoa o ministério. São homens que o Senhor tem convocado para o serviço do Senhor. Capacita, meu Senhor, cada dia mais. Que sejam homens zelosos da tua palavra, no serviço, com compromisso. Meu Deus, isso é maravilhoso, Jesus, estarmos servindo a ti. Abençoa cada departamento, as lideranças dos departamentos que trabalham, que fazem a tua obra. Meu Jesus, eu me entrego diante de ti.
com uma certeza de que o Senhor está se agradando do serviço do teu povo e recebendo e abençoando e fazendo prosperar. Assim, meu Deus, eu também te peço por aqueles que estão necessitados, os pedidos de oração, as necessidades de cada um eu te apresento. Assim, nesse dia, Jesus, eu quero te agradecer por tudo que tu tem realizado em nosso favor. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.